Como escolher o imóvel certo para o seu Airbnb? Muito prazer, meu nome é Jason, essa aqui é a série Bora Pro Front. Nessa série aqui a gente fala sobre hábitos, autoconhecimento, mas também um pouquinho de empreendedorismo. E como eu já falei aqui, que eu acho muito interessante a questão de ter outras fontes de renda, eu falo às vezes, mostro um pouco no meu Instagram sobre Airbnb, certo? Que ajuda a gerenciar um Airbnb. E nessa série aqui, é uma série onde eu decidi fazer como se fosse um diário de bordo e ir abrindo as comportas e despejando tudo, os erros, acertos, aprendizados. Então, mesmo que a Airbnb não combine tanto com autoconhecimento e hábitos, eu vou falar sobre isso, até porque o hábito de você ter renda passiva é um dos hábitos mais interessantes da vida, que todo mundo deveria ter, e o Airbnb te possibilita isso. Quase, né? Depende de como você opera ali, porque não é uma renda totalmente passiva, mas é quase, depende de como você cria ele, tá? Mas o assunto hoje aqui é, digamos assim, Jason, eu acho legal Airbnb, acho legal, queria fazer, e tô pensando o que fazer. Será que eu pego uma cabana e coloco na montanha? Será que eu compro um apartamento na praia? Será que eu compro, nossa, minha tia tem um terreno, eu vou comprar um container lá e colocar um container, aí eu pago baratinho o container e ganho R$ 1.000 por diária. Cara, como escolher o imóvel certo para fazer Airbnb? Então eu quero falar hoje, cara, quero abrir a tua mente sobre como escolher um ponto ou ideia certa para valer a pena. E é algumas coisas que eu estudei e refleti e analisei assim muito na prática, vendo outros exemplos e tudo mais, tá? Deixa eu ver aqui que eu anotei. Tá, 3 pontos, cara. 3 pontos, tá? Vamos falar aqui primeiro, assim, ó. Primeiros dois. O Airbnb para você rentabilizar e fazer grana mesmo, tá? Fazer grana. Acima do aluguel tradicional, fazer uma grana preta mesmo. Fazer locação valer a pena. A primeira coisa delas é a conveniência. Não é só o tamanho do imóvel. Por exemplo, o que é conveniência? Você tem um apartamento, melhor exemplo, um apartamento na praia, e esse apartamento ele pode ser pequenininho, de 25 metros quadrados, só que esse apartamento ele é perto do mar e o condomínio dele tem piscina, tem sala de jogos, tem isso, tem isso e aquilo, e a pessoa que vai alocar ali, que vai passar os dias, ela pode usar toda essa estrutura. Então aí você une o útil ao agradável, tá entendendo que não importa muito se é muito grande ou não, só que esse cantinho ali de 25 metros quadrados, ele é conveniente para a pessoa, ele é pertinho da praia, ele tem toda aquela estrutura, pô, vai ficar ele, vai ficar a esposa, 2, 3 pessoas, então vale, e ainda mais se é num lugar, numa praia, né, onde já se tem um movimento maior, já é uma praia que costuma, nas temporadas, ter bastante movimento. Então, essa coisa de conveniência, cara, pô, é um ponto ali, sei lá, é perto do aeroporto, é perto ali de hospital, cara, a pessoa precisa daquilo. E nesse caso, ainda quando a gente fala da locação assim mais forte na temporada, você vai pegar por exemplo, em Florianópolis, uma praia que já é mais turística. Depois, na baixa temporada, você regula os valores, mas essa primeira questão de conveniência é assim, tu entende que se a pessoa tivesse uma casa, um apartamento ali de 25 metros ou de 100 metros ia alocar igual porque precisa, então o ponto ali não é só o Airbnb, e sim a localização e o que ele também te oferece, o que ele pode te oferecer, beleza? O segundo é o Airbnb de experiência. Aí entra aquela história toda que a galera fala de, nossa, ao dia que eu me aposentar, eu vou pegar, vou comprar uma chácara, daí eu vou colocar vou fazer umas 3 cabanas para alugar.
Então, só que você tem que tomar muito cuidado com isso, cara. O Airbnb de experiência, você consegue rentabilizar mesmo, tu consegue colocar um valor agregado mesmo se ele realmente é um Airbnb de experiência. Então você tem que ser muito realista com isso. Então o que é um Airbnb de experiência? Pô, cara, o mais comum, no alto de uma montanha, com uma vista. Então a pessoa tem o silêncio, o sossego, aí tem às vezes a pessoa constrói uma temática, né? Tem gente que vai lá, coloca Airbnb de Harry Potter, coloca não sei o que, aí tem a banheira, então tem toda uma experiência da pessoa ali, tem a banheira, tem a lareira, tem aquela vista, aquele silêncio, tem isso, tem aquilo. O interessante desse Airbnb de experiência, que também quebra o paradigma de muitas pessoas, é que as pessoas acham que esse Airbnb ele precisa ser numa cidade turística, que nem aqui no Rio Grande do Sul, a cidade mais turística que tem a Gramado. Então a pessoa ela pensa assim, cara, eu vou ter que construir uma cabana lá em Gramado. Aí vai ver o terreno que é, o custo que é lá construir em Gramado e comprar um terreno, o cara diz, cara, não tem, é inviável. Se você consegue um lugar legal, o interessante do Airbnb é que, cara, quase não importa muito, porque as pessoas vêm através do site e elas querem a experiência se você consegue proporcionar, muitas vezes na arquitetura diferente, muitas vezes na temática diferente, muitas vezes naquilo que a pessoa tem ali para fazer diferente, ou às vezes a experiência é realmente da vista, como no exemplo da serra, que é aquele lugar numa montanha, que tu vê a neblina e tudo mais. Então, se tu consegue proporcionar para a pessoa essa experiência, o Airbnb não precisa ser numa cidade turística. Isso eu tenho a prova, porque o Airbnb que a gente tem não é numa cidade turística, é uma cidade normal, uma cidade pequena, que muitas pessoas até tempos atrás nem conheciam. E acontece de ter locações aí todo final de semana. Então isso é muito interessante. E isso quebra um paradigma muito forte. A pessoa acha que tem que ser lá naquela cidade turística. Não tem que. Beleza. Agora vamos para um terceiro ponto. Eu quero falar mais coisas, mas esse aqui o terceiro ponto, eu gosto desse assunto. Então as pessoas ela acham às vezes que tem que, né, como eu falei, o apartamento na praia ou de experiência, só que às vezes ela não consegue nenhum nem outro. Às vezes ela não tem a grana para comprar o apartamento, às vezes não tem nenhuma oportunidade, às vezes ela vai ver, pô, mas para eu construir as cabanas lá, eu preciso de um valor de um terreno muito alto, aí eu não tenho, se eu comprar o terreno eu só consigo construir uma, não consigo construir mais cabanas, daí a conta já fica meio assim, aí tu vai ver para construir a cabana ou o container, tu vê que é basicamente o valor de uma casa, já vou falar sobre isso, mas também essa aí é uma grande ilusão das pessoas. Achar que vai botar um container de 30 mil reais e locar por R$ 1.000 a diária. Bobagem, coisa de internet. O terceiro, cara, é o de oportunidade. Tá? Então, digamos assim, que beleza, você não tem a grana ali, o cacife, mas o interessante da locação, velho, do Airbnb, é que às vezes você tem ali a sua casa e você tem o porão da sua casa, ou você não mora numa casa de 2 andares, você mora numa cidade, talvez uma cidade normal, vamos dizer uma cidade que nem aqui 30 mil habitantes, você mora numa casa de 2 andares, você tem um andar de baixo da sua casa. Você pode muito bem modificar esse andar de baixo, deixar ele mais ajeitado, deixar bonito, um pouco mais instagramável e colocar para locação. Aí tu pensa, cara, mas quem é que vai vir locar? Irmão, às vezes tu pensa assim, pô, minha cidade não é turística. Tem gente que passa trabalho, tem gente que às vezes quer só um lugar para passar uma noite, tá? Mas não tem banheira, não faz mal. Claro que quanto mais coisas você conseguir agregar no seu Airbnb, mais vale a diária. Só que é interessante, cara, porque algumas locações, algumas diárias do Airbnb já vão bater uma locação tradicional. E também, a hora que tu quiser travar a tua agenda, tu trava, esse final de semana aqui eu vou receber visita, eu não quero ter hóspede aqui embaixo, eu vou dar uma festa aqui na minha casa, não quero ter, e tu tranca o Airbnb ali com antecedência, a agenda e dane-se. Não é que nem a locação tradicional que a pessoa vai estar sempre, todo dia ali embaixo.
entendeu? Então, essas oportunidades, que eu já contei no outro vídeo lá, que esse Airbnb que a gente montou era uma casa que já tinha lá, que o pessoal estava usando para atendimento, só que tinha pouca gente vindo presencialmente, e aí a dona ela estava atendendo mais online e tal, então foi a casa já estava ali e ela já tinha sido construída com pedra gresa, já tinha sido construída anos atrás, ali até antes da pandemia, então ela já tinha uma temática assim mais rústica, a gente remodelou internamente ela, as decorações e tudo mais, e aí a gente fez o Airbnb, então foi uma oportunidade, cara, vamos testar isso aqui? Porque a gente não ia ter muito custo para testar, o máximo que ia acontecer é ter que, eu já falei disso num outro vídeo, tá? Vai estar aqui nessa série também, mas enfim, essa terceira opção é de oportunidade, tá? E se tu começa a ver exemplos, tu vai ver, cara, muitas pessoas, às vezes o cara tinha uma garagem, transformou aquela garagem numa peça, num kitnet, numa coisa de Airbnb. Então você também não pode achar que é só aquela cabana lá na serra, que é só o apartamento lá no centro de Florianópolis que vai locar. Não, cara, não é assim que funciona. Você consegue outras jogadas também. Agora, não era a ideia desse vídeo aqui, deixa eu tomar um gole, mas eu quero te atentar para algumas coisas. É muito sedutor também a questão do Airbnb, porque você vê alguns exemplos muito loucos, assim, o cara foi lá, colocou um container, com 40 mil ele construiu um container, e aí ele loca não sei quanto, dá tantos mil por mês, e cara, não é assim. Às vezes o cara pensa, cara, eu vou construir uma cabaninha pequena, lá na não sei o que, na terra de não sei quem, e aí eu vou ganhar 20 mil por mês, cara. Essa cabaninha, qualquer cabaninha pequena, qualquer container, é basicamente o mesmo custo de você fazer uma casa. Ah, mas o container já está pronto, já tem as paredes. Sim, você vai ter que botar isolamento, você vai ter que botar móveis, eletricidade, tudo. Cara, a cabana, acredite, a gente foi atrás, a gente pesquisou muito. E para você fazer uma cabana, mesmo que pequena, vai 150, 200, depende de quando você está vendo esse vídeo aqui. E a menos que você seja essa pessoa que você é mesmo um carpinteiro e faça as coisas tudo sozinho, que nem aqueles vídeos dos caras, eu estou construindo uma cabana com 60 mil reais e o cara fica lá 3 anos ele construindo, não sei o que, e tal, e faz isso. A menos que você seja esse tipo de cara, o custo vai ser basicamente o mesmo que você subir uma parede de tijolo. Então, assim, também é uma coisa que você tem que se atentar. Você tem que calcular o investimento que você vai fazer com o retorno que tu vai ter. Então, essa coisa ilusória que o cara pensa, tinha que botar umas 3 cabaninhas lá na terra ali em cima, não sei aonde, cara, já foi 1 milhão. É 3 cabanas mais o hectarezinho ali para tu colocar na montanha, já foi 1 milha. Então, essa história do cara, tinha que pegar e botar, o cara compra constrói uma cabaninha de 60 mil ali baratinho, não sei o que, um terreninho pequenininho, cara, não é bem assim. Um terreno pequeno, dificilmente tu consegue, às vezes, só o terreno pequeno com uma vista. Para tu conseguir, às vezes, aquela vista, aquele lugar, tu já tem que comprar uma pequena chácara ali. Então, cara, tem que cuidar com essas ilusões que o pessoal vende. Tem um cara que eu gosto bastante, que inclusive se tu quiser assistir mais sobre essa coisa de Airbnb, é um cara chamado Renda com Gustavo. Eu tinha feito umas aulas online lá com ele, lá de webinário dele. E aprendi bastante coisa interessante ali com ele sobre Airbnb, só que esse brother, ele usa um exemplo que é o seguinte, ele sempre usa o exemplo de um chalé dele, que ele comprou por 100 mil reais, e esse chalé, ele tá dentro de um condomínio com outros chalés, e aí eu acho que tem piscina, alguma coisa, um lugar retirado, assim. Então ele fatura em torno de uns 10 mil ou mais por mês. Ou seja, em menos de um ano já se pagou esse investimento e, cara, é uma rentabilidade muito boa, muito ótima. Só que, preste-me atenção, ele conseguiu comprar essa oportunidade desse chalé que já era dentro do condomínio. Agora eu te digo, vamos construir um chalé dentro de um condomínio assim? Cara, só o terreno já é mais do que 100 mil. Tu entende? Então o cara tem que cuidar com o que tu olha para lá e para cá na internet, porque
tem a questão do que é tu pegar e comprar, construir, tem a questão, às vezes, os caras conseguiram uma oportunidade. Então, entra muito essa questão da oportunidade que você consegue de fazer o melhor com o que você tem a seu alcance. Agora sim, né, mano? Agora vamos para um outro rolê. Você tem grana sobrando? Aí é outra história. Aí é litoral ou Airbnb de experiência, ou junto os dois, né? Airbnb de experiência no litoral. Aí você pega e faz. Tem que saber fazer também bonito, né? Tem que fazer legal, fazer tudo ajeitadinho, montar o anúncio. Tem algumas coisas ali que também não é nada muito difícil, mas assim, você tem grana sobrando pra caralho, eu iria já por de experiência, tá? Eu já iria para esse de experiência ou no litoral, ou um de experiência no litoral, porque aí a gente fala de valor alto mesmo, né? De diária mesmo. Agora, você não tá com toda a bola toda ali, cara, vamos ir mais atrás de uma oportunidade, vamos fazer cálculo. E mesmo você tendo a grana também, eu acho legal conseguir ver a oportunidade certa, porque realmente, às vezes, o cara se ilude e aí às vezes valeria mais a pena tu pegar e simplesmente aplicar esse dinheiro e não ter toda essa incomodação de construir ali e fazer e ter o custo, o risco de não alugar e tudo mais. Então tem que ser feito bastante cálculo, tá? Essa aqui é a série chamada Bora pro Front, te espero no próximo vídeo.